tem que ser um bom assessor de imprensa? O que ele tem que fazer? O que é um bom assessor de imprensa? Depois que eu cheguei em São Paulo, enfim, eu fiz jornalismo, porque eu já tinha feito publicidade, aí eu fiz jornalismo, porque eu queria muito. E não tinha, na minha época não tinha a Aula de matéria assessoria. de assessoria de imprensa. Então, assim, foi descobrindo na prática mesmo. O que precisa é ética, eu acho que ética é fundamental. Sim, É com certeza. fundamental. Esses dias eu participei de uma aula com o pessoal e era sobre ética. Então, assim, a imprensa não é sua inimiga, a imprensa é sua amiga. O seu cliente, ele tem que confiar muito em você e tem que passar tudo aquilo que está acontecendo, porque você que vai levar a palavra dele para frente, né? O Olivério tinha uma frase que ele falava assim: o assessor de imprensa é como se fosse um advogado, tá ali no mesmo patamar, porque eu tenho que saber de tudo para eu poder te defender, porque eu vou te defender perante a imprensa. Sim. Né? E você tem que falar com a verdade, né? Então, você tem que fazer boas amizades, construções, né, naquilo. Falar, olha, tem coisa que eu não posso te falar abertamente, mas eu vou te dar um caminho. Olha, eu não posso te falar isso, mas vai por esse caminho aqui. Porque você não pode mentir, você tem que ser o mais sincero possível, porque é a credibilidade, é a ética, porque eles vão confiar em você quando fala, putz, a Jo não pode falar, então realmente tem alguma coisa ali. Ela não pode e para ela vai ficar ruim. Tanto a assessoria quanto o seu cliente, né? Assessoria não, tanto as TVs, as produções têm que confiar em você como o seu cliente, né? Porque eu vou vender uma pauta. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando com o Paulinho, que é ex-volante do Corinthians. Sim. Hoje ele está numa carreira de direção, né, de cargo executivo. Então eu vou vender uma pauta do Paulinho. Essa pauta tem que ser verídica. Eu não posso inventar coisas que ele está fazendo. Ah, olha, o Paulinho está fazendo um curso de alguma coisa. Eu quero que você fale disso. Mas realmente ele está? Não, ele está. Eu não posso, né? O dia a dia dele é assim, assim, assim. Eu tenho que falar em cima da realidade. Então, a ética, né, é construída junto com a credibilidade. Então, dentro do mercado, isso para mim... Você ganha nome, né? Você tem que ganhar nome. Você ganha nome e você ganha confiança da imprensa, do cliente. Então, é tudo isso, né? Está muito atrelado. E assim, tem uma coisa também, eu queria até te perguntar, quando você começou na assessoria, fazer assessoria para clubes, para jogadores, no começo principalmente, quais eram as maiores dificuldades, assim? Eles acreditarem em você, né? Então, Que é muito começo, né? é muito começo. Então, às vezes, eu tenho que fazer perguntas para os clientes, perguntas que não são legais. Porque eu tenho que tirar a informação dele. É a função de jornalista Sim. também, você nunca vai deixar de ser, né? Então, eu tenho que tirar as melhores informações e o maior número de informações possível para eu poder construir uma história. Né? Então, às vezes, as perguntas, mas por que você está perguntando isso? Mas eu tenho que saber. Mas por que você tem que saber? Eu tenho que saber porque, olha, no dia 30 de junho, você vai estar em São Paulo? Não sei, Jô. Olha, eu estou vendo um programa assim, 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 assim. Então, eu preciso que a sua agenda liberado. Aí, chega uma semana, nossa, Jô, eu esqueci, eu tinha um negócio marcado, mas por que você não me falou antes? Né? Aí tem que dar aquele puxão de orelha também, né? Então, assim, a confiança, eu tenho que transmitir e passar confiança para ele e ele tem que passar a acreditar em mim. Então, eu aviso, eu falo, olha, eu vou fazer perguntas que às vezes você não vai gostar, mas eu vou fazer várias perguntas. Eu tenho que fazer porque eu preciso saber do seu passo a passo para eu construir essa história. Sim. Então, primeiro passo é a confiança. E depois da confiança, de dificuldade, Gui, às vezes, assim, é compromisso, né? Toma muito tempo, né, também, né? Esqueci, mas como assim? Tem que ficar lembrando, né? O assessor é
um alarme, um calendário. Não tem TDAH para assessor de imprensa, gente. É isso. Você tem que ficar lembrando as pessoas. Olha, tem compromisso. Então, eu costumo, 2 dias antes, eu começo, né? Ó, não esquece que no dia tal você tem isso, no dia tal você tem isso. É o nosso um lembrete. Uhum. E assim, é um negócio, né? Que assessor até vou chegar nesse. De falar sobre assessores, né? Que eu sempre tive. A gente lida com assessor direto, principalmente em TV, produção, quando eu fiz produção, muito, até assim que eu conheci você, o Olivério. E nesse meio, assim, eu, pelo menos, sempre valorizei muito bons profissionais como você, o Olivério. O Olivério, mesmo sendo, entre aspas, do outro lado, né, o cara que está lá para defender o cliente, sempre deu várias dicas, sempre falou várias coisas. Sim. É um cara que sempre orientou, por mais que ele fosse o assessor de imprensa ali dos técnicos, dos times, né? E hoje eu vejo, na minha época de TV, lá 2010 também, muito assessor de imprensa ruim. Não precisamos citar nomes aqui, óbvio, mas a gente sabe que tem muito mesmo, até às vezes trabalhando com grandes personalidades, grandes jogadores, etc. Tem muito. E por que acontece isso? Porque é uma coisa assim que eu ficava às vezes pasmo, sabe? Umas coisas simples assim, falo, pô, é só você falar comigo, é só falar a verdade, principalmente, né? Tipo, ó, o jogador não pode ir porque ele vai ter um compromisso. Aí já aconteceu isso comigo, né? Tipo assim, eu conheci o jogador era meu amigo. Aí eu peguei e falei, não, mas peraí que eu fiz jornalismo, eu sei como funciona. Eu preciso falar com o assessor. Aí eu fui falar com o assessor, ele falou, ele tem compromisso. Aí eu falei, pô, eu tava com ele, né? Eu falei, não tem compromisso. Então não precisa mentir, etc. Lógico que tem modos e modos de você falar, não dá para atender todo mundo, são muitos programas de TV. Mas por que tem tanto assessor de imprensa ruim? Você também concorda comigo também, que tem bastante? Né? Hoje o mercado tem muita gente. Nessa área tem muitos profissionais, né? E hoje aumentou demais, não só o número de assessores, mas o número de veículos, de canais, de podcasts, de perfis que cobrem, os clubes que cobrem, que faz o papel de imprensa. Uhum. E muitas vezes essas pessoas ainda não passaram pela faculdade. Então já faz esse trabalho, mas não tem não passaram pela faculdade. Apesar que a faculdade hoje também não é exigida, né? A nossa profissão, você não precisa dá para você tirar ter o diploma MTB, né? de jornalista. Mas algumas coisas vai muito de ética e da índole de cada um. Até para você explicar uma ausência ou passar uma informação, por exemplo, o Gui teve um mal-estar, não vai poder comparecer. Eu não vou virar para a pessoa que vai te entrevistar, para o jornalista, e falar assim: olha, ele não vai poder vir. João, mas por quê? Porque ele não vai poder vir. Não. Eu vou explicar, olha, aconteceu isso. Até porque ele vai dar uma informação diferente do que ele daria se você mala com ele, né? Fosse uma falasse de qualquer jeito. Uhum. Então, é uma construção, e isso você vai aprendendo no dia a dia também, porque não tem aula disso, né? Você vai tateando, né? Na prática que você aprende mesmo. Na prática que você aprende. Mas, e hoje, a gente tem que ter... É lógico que a gente, às vezes, não dava para... No Corinthians, principalmente, às vezes tinha ligações, mensagens de madrugada. Era 24 horas o telefone tocando e vinha com uma pergunta que você fala assim, sei lá, qual o horário do treino? Tipo, 1h, qual o horário do treino amanhã? Desculpa. Pô, mas aí é demais, né? Aí depois você olha e fala assim, tá, mas essa pessoa, ela não é do meio esportivo. Então, eu tenho que explicar para ela como funciona o processo, né? Você é a professora. Aí você vai e fala assim, olha, e essa informação está no site, você pode acessar o site, tarará. E aí você dá aquela explicação que tem que ser feita. Mas você tem que olhar com cuidado quem está te perguntando. Porque se é uma pessoa que não é do meio esportivo, ela vai fazer umas perguntas diferentes porque ela não entende daquilo. Sim. Se é do meio esportivo, é uma pergunta que não tem nada a ver, que você fala assim, poxa, a gente já falou sobre isso, né?
Você sabe como funciona. Mas aí eu vou te explicar de novo, É. né? Às vezes, Tem que dependendo dar da uma hora, patadinha. dependendo Isso da é hora, fato. no meio, acabou o jogo, o time perdeu e não sei o quê, você tá com a cabeça na lua. E você tem que resolver milhões de questões de quem vai dar entrevista, quem que não vai, o que que vai falar. Ah, foi um erro foi um gol contra, sei lá. Você tá pensando, aí o cara fala: "Ah, mas que horas que é a apresentação amanhã?" Gente, né? Não, e eu vou te falar, é difícil, viu? Porque tem umas pessoas que você fala, não é possível, você tá de é brincadeira, né? Mas você tem que, você Mas tem que tem que olhar relevar, e falar né? assim, tá, vamos com calma. Então é jogo de cintura. E hoje, o que tem de assessor, hoje não sempre, tá, gente? Sempre. O que tem de assessor que é mais mala que o cliente, vocês não têm ideia. Tem gente que assessora, às vezes, um cara muito grande, o assessor é mais difícil que o cara. Acontece muito isso aí, né?